Professor, nós temos uma breaking news aqui. O governo Donald Trump informou que condena a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro e que responsabilizará aqueles que ajudarem condutas sancionadas do magistrado. O posicionamento foi feito por meio de post no X, na página do Escritório para o Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado, que trata de diplomacia americana. Aspas para a mensagem. O ministro Moraes, agora sancionado pelos Estados Unidos como violador de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro se defender publicamente não é um serviço público. Deixem Bolsonaro falar, diz a mensagem. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes, que impõe prisão domiciliar a Bolsonaro, e responsabilizarão todos aqueles que auxiliarem ou colaborarem com condutas sancionadas. Continua o texto. Professor, a gente está diante de uma guerra diplomática. O STF impõe, através de Moraes, prisão domiciliar a Bolsonaro por um descumprimento de medidas cautelares de forma vergonhosa. Eu estive cobrindo a manifestação em Copacabana, o Fabrício Rinaldi esteve cobrindo na Paulista, ou seja, o nosso time do DCM aqui hoje, eu e o Fabrício, são dos dois que cobriram as manifestações. Foi tudo descumprido e agora o Trump escala um pouquinho mais, querendo se meter efetivamente na soberania nacional e fazendo mais ameaças, professor. Eles vêm para cima, viu? Essa semana vai ter mais medidas duras, explosivas, e nós temos que reagir à altura, Viaro. Nós não podemos ficar levando esses pitos públicos, estas admoestações, estas advertências. Isso aí é escolinha de primária. Nós não podemos, nós não somos um país de terceiro mundo, nós somos uma república de banana, nem existe mais república de banana, não tem mais aqueles países do Caribe que exportam banana, não existe mais. Né? E nós temos também a nota pública, a imprensa publicada por Eduardo Bolsonaro. Diz a nota: recebi com tristeza como filho, mas sem surpresa, a notícia da prisão domiciliar de meu pai. Desde que traçamos nossos planos para a restauração das liberdades no Brasil, sempre tivemos uma certeza: Alexandre de Moraes é um psicopata descontrolado que jamais hesitaria em dobrar a aposta. Após ser sancionado como violador de direitos humanos que é, no dia seguinte a uma multidão tomar as ruas do Brasil contra ele, e no mesmo dia em que novas denúncias da Vaza Toga expuseram a podridão do seu gabinete, ele reagiu da única forma que conhece, dobrando a aposta em uma cortina de fumaça autoritária. Essas ações só nos fortalecem. Alexandre de Moraes é agora um violador de direitos humanos oficialmente sancionado e nós permaneceremos inabaláveis. As fichas do outro lado estão acabando e as oportunidades de frear essa loucura estão se esgotando. Que o sistema entenda isso antes que seja tarde demais. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Eduardo Bolsonaro, deputado federal em exílio, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, assina a nota, professor. Olha, então, aí ficou já o que você falou, é uma guerra política, guerra comercial, guerra ideológica, guerra econômica. Então, nós temos que nos preparar. Eles têm os meios de comunicação de massa, parte destes meios podem vir para o nosso lado. Você viu semana passada o editorial da Folha do Estado, defendendo aí a punição dura por Eduardo Bolsonaro, a sua cassação, mas não sabemos até onde que o posicionamento desses dois jornalões da burguesia, eles vão se manter nesta linha coerente, né? Mas é possível que se mantenha. Eu não sei o Globo como está se posicionando, como se posicionou semana passada, não vi o editorial deles, mas nós temos que fazer um esforço para ganhar estes jornais, para ficar do lado, não do lado do Lula, do lado da nação, não contra a América, contra o governo que ocupa os Estados Unidos neste momento. Não nada contra o povo dos Estados Unidos, nem contra o país em si, mas contra é um governo de turno, é um governo
que não representa a totalidade, representa metade do povo dos Estados Unidos, não é? Quiçá fosse a Kamala que tivesse vencido, talvez nada disso estivesse acontecendo nesse momento, provavelmente não, eles não estariam comprando briga com todos os países do mundo, impondo taxação, provavelmente não, né? Eles são capitalistas também, mas talvez não tivessem taxando 192 países do mundo, né? Briga com todo o planeta, né? Ele está chamando a guerra contra todo mundo. Agora, essa proteção à família fascista, aí então o interesse é essa criação desta corrente internacional, não é? Que é essa internacional fascista. Aí ele defende... Perdão me interromper, que hoje o Eduardo Bolsonaro começou de forma mais incisiva a articulação na Europa com essa internacional fascista para estender as sanções dos Estados Unidos para a Europa, para que a Europa tome medidas parecidas. E a Carla Zambelli entrou com um pedido de defesa utilizando a lei Magnitsky para impedir a extradição dela. Isso. Então, você veja uma pessoa como a Marine Le Pen, ela não se articula com essa direita, extrema direita fascista, né? Que até onde eu tenho informação, ela procura se diferenciar, né? Tem aquele grupo do Chega lá em Portugal, eles se articulam, né? Então, são grupos distintos, né? Então, que é o fascismo mais puro, né? O fascismo da extrema-direita, e tem aí uma chamada direita mais lúcida, uma direita dita não golpista ou direita democrática. Eu me lembro bem aí o exemplo que eu pego sempre, né, o Cláudio Lembo, né, ele já morreu, ele foi vice-governador de São Paulo, lembra dele, né? Ele tinha aquelas sobrancelhas grandes, né? O Cláudio Lembo, quando deram o golpe na presidente Dilma, ele saiu em defesa da presidente Dilma. Ele falou, não, isso não pode ser feito, isso aí é golpe, eu não concordo. Então, são setores... Tem setores no PSDB, por exemplo, em 2022 votaram no presidente Lula, né? Muitos setores aí que... o Bresser Pereira, Luiz Carlos Bresser Pereira, ele era do PSDB, né? Então hoje ele é um cara mais progressista, né? Assim, de centro para centro-esquerda. Então tem alguns setores aí da direita mais ilustrada, é um pessoal que não concorda com esse posicionamento fascistizante, né? Golpista, porque esse Eduardo, Flávio, Carlos, né? Os três são da mesma escola, né? Do pai, que é essa escola mais fascista mesmo, da tortura, não é? Da homofobia, não é? Do anticomunismo. É um cara como Quércia, por exemplo, né? Você talvez não conheça, não lembra. Acho que lembra, né? Você não é tão... Claro que lembro. Claro você que lembra, lembro. Né? Você não é tão jovem assim, né? Eu tenho 49, professor. Recém-completado. O Quércia, dentro do MDB, era o que garantia a legenda para os comunistas do PCB e do PCdoB. Era a legenda do Goldman, do PCB, e do PCdoB era o Aurélio Pérez. O Aurélio Pérez é vivo, mora aqui em Campinas, né? Está bem velhinho ele, porque nós não tínhamos o partido legalizado e nós concorríamos pelo MDB e o Quércia que garantia a legenda. O Quércia nunca foi comunista, mas ele não era anticomunista, não é? Não ser comunista é uma coisa, ser anticomunista é outra completamente diferente, né? Uhum. Então, o Cláudio Lembo não era anticomunista. O Sarney conta histórias, né, que ele abrigava comunistas na época que ele era da época do Sarney lá do Maranhão, etc. Ele foi daquele grupo Bossa Nova da antiga UDN, né? Bom, de qualquer maneira,
Tem duas direitas, eu diria assim, né? Uma direita não golpista, que você pode conversar, e nós temos que ampliar. O Lula sabe disso, o Zé Dirceu falou esse final de semana, né? Nós temos que ampliar ao centro. Quando ele fala ao centro, é uma maneira elogiosa de dizer, mas ele está falando ampliar para centro-direita, né? O que é a centro-direita? É difícil achar a centro-direita no Brasil. A centro-direita no Brasil é o MDB. O MDB está cooptado pela direita, né? Mas ele pode se reciclar, ele pode vir para cá. A vida política é assim, né? Uma parte desse MDB pode vir para cá. Você viu o cara do PL que se recusou a defender o Trump, foi expulso na hora do partido. O PL é o partido fascista no Brasil. Em outra circunstância, essa legenda seria caçada. Não pode funcionar um partido fascista no Brasil, mas nós não temos clima para caçar um partido desse. O cara elegeu 99, né? Mas eles caçaram, só tem um honrado deputado e foi expulso. Pô, esse cara deveria ter ele deveria ser homenageado, esse cara, né? Mas é só um, é o primeiro, né? E dentro do MDB, quantos podem estar já, então, olhando? Agora, dia 30, você vai ver quantos vão mudar de partido no dia 30, que é o último dia para mudar. Vai ter grandes mudanças partidárias. Eu aqui arrisco com você, ó, entre 80 e 100 deputados vão mudar de legenda, né? E grande parte deles vai ser do MDB, do PP, entendeu? É gente que vai procurar abrigo em legendas mais palatáveis que vão se aproximar do presidente Lula. Sim, a legenda que vai mais crescer, que vai receber essa turma, é a legenda do Kassab. O Kassab é o grande depositário dessa turma. O Kassab vai apoiar o Lula. Se houver segundo turno, ele vai apoiar o Lula no segundo turno, né? Se, conforme for o andar da carruagem, ele coliga até no primeiro, né? Dependendo de como tiver as intenções de voto. Ele anda falando que pode ser que lance aí no primeiro turno, mas se lançar no primeiro turno é para não atacar o presidente Lula, né? Para já preparar aí para o segundo turno, né?